Não dá para tocar uma empresa com a intuição apenas, por melhor que seja a sua intuição, e também não dá para tocar uma empresa com base na experiência que você tem como empresário, por mais experiência que você tenha, né? Isso não é suficiente mais para tocar uma empresa nos dias de hoje, talvez no passado, até porque não existiam metodologias tão bem testadas e tão consistentes como o método de gestão 365, porque existem outras além do método de gestão 365, né? Que permitem com que você torne sua empresa lucrativa. Não existiam. Então, no passado, os empresários usavam mesmo mais a intuição. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Taderaldo, e aqui a gente tem o objetivo de tornar a sua empresa mais lucrativa, né? E também fazer com que você ganhe mais tempo na sua vida pessoal, você como empresário, e ainda consiga obter mais dinheiro em caixa, né? Para operar a empresa com mais tranquilidade. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, né? A gente vai falar sobre o método Gestão 365. Mas antes eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo, deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito legal para a gente ter, né, a sua opinião sobre o conteúdo e para você também não perder quando a gente tiver novos conteúdos que a gente sempre está disponibilizando toda semana. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre o método, né, como eu disse, Gestão 365, né, que é essa metodologia que a gente utiliza aqui na empresa e para ajudar os outros empresários, né, para ajudar os nossos alunos. Então, hoje a gente vai explicar um pouco por que e de que forma, né, o método de Gestão 365 consegue tornar uma empresa mais lucrativa, né? Você poderia explicar um pouco melhor que método é esse, né, que eu estou falando? Sim, Sara, mas você já falou muito bem aí no início, é um método que nós criamos aqui para ajudar o empresário, né? Pequenos e médios empresários a tornar o negócio mais lucrativo. Esse é o grande objetivo desse método. Gestão 365, né? Mas o único objetivo dele é tornar a empresa mais lucrativa ou tem alguma outra coisa? A gente sempre destaca essa questão de tornar a empresa lucrativa, apesar de existirem outros benefícios aí envolvidos, porque, né, o que o empresário mais precisa procurar, buscar na empresa dele, a prioridade maior de qualquer empresa deve ser torná-la lucrativa, porque se uma empresa não for lucrativa, ela não consegue ter dinheiro em caixa suficiente para que ela opere com tranquilidade e nem o empresário vai ter tempo na vida pessoal, né? Você não falou no início que esse é o objetivo aqui dos conteúdos que a gente gera? Então, o objetivo principal do método é tornar a empresa lucrativa. Mas, claro que ele tem outros objetivos também, né? Sim, com certeza. Você podia falar quais seriam esses outros objetivos do método, né? Além dessa questão do lucro mesmo? Claro, claro. Lembrando que, no final das contas, você vai ver que vai estar tudo no mesmo lugar, né? Que é tornar a empresa mais lucrativa. Sim. Mas o método tem por objetivo gerenciar todas as partes que uma empresa tem. Uma empresa, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Ela é composta de várias partes, várias caixinhas, processos, áreas, né? E o método ele vai ajudar o empresário a administrar muito bem cada caixinha dessa. Que caixinhas são essas, né, Sara? Os clientes, os colaboradores, os funcionários, a parte financeira da empresa, as vendas, a tecnologia que a empresa hoje, tudo aquilo que compõe a empresa, o método vai ajudar a administrar isso muito bem. Isso é uma finalidade dele, claro. Outra finalidade é corrigir o que a gente chama fragilidades que as empresas têm. O que a gente chama fragilidade, você pode chamar também de problemas, né, de dificuldades que uma empresa tem e que atrapalham ela de ter lucro. O método, então, ele vai olhar. As empresas têm 11 pontos mais fracos. Por que 11, Federal? Porque são pesquisas que eu venho fazendo aí por mais de 15, 16, 17 anos e que mostram, dizem que as empresas têm realmente 11 pontos mais fracos. As pequenas e médias, as grandes empresas têm até mais do que isso. Chegam a 30, 60 fragilidades. As pequenas e médias giram em torno de 11 fragilidades. E o método, então, ele ajuda também a ir lá, sabe, corrigir essas fragilidades para que o empresário consiga ter lucro. E outro objetivo seria
tornar a empresa mais estruturada, sabe? Mais organizada, para que ela seja uma empresa mais sustentável, mais firme, mais sólida financeiramente. Mas, né, tudo isso que eu acabei de falar vai levar aonde? Vai levar a você ter um negócio que vai gerar mais lucros, né? Vai atrair mais clientes, vai vender mais, vai, no final das contas, vai tornar a empresa mais lucrativa, né? Legal, sim, com certeza, né? Que bom, né? Esse é o objetivo mesmo daqui. A gente sempre fala em lucro, né? Mas aí surgiu uma dúvida. Tornar a empresa lucrativa seria a mesma coisa que gerar lucros permanentes na empresa? Sim, sim. E essa é uma pergunta muito apropriada, né, que você está fazendo, porque a gente também precisa deixar isso claro. Quer dizer, uma coisa é a empresa dar lucro, o empresário me diz, não, Tadaraldo, eu estou dando lucro quando eu pergunto para ele. E aí eu digo assim, mas você está dando lucro quando? Ah, eu dou lucro de vez em quando, não dá para dar lucro todo mês, né? Isso é impossível, Tadaraldo. Eu dou lucro um mês, tem mês que eu não dou prejuízo. E o jogo, né? Quer dizer, o nosso objetivo aqui com o método é fazer com que você dê lucro todos os dias, todos os meses, todos os anos. Né? Claro que você não vai começar isso de um dia para a noite, na medida que você aplica o método, mas você vai chegar num ponto em que sua empresa vai se tornar lucrativa todos os meses. E aí você vai trabalhar com as exceções, entendeu, Sara? Pode ser que no ano inteiro tenha ali algum mês que você, né, teve algum déficit ou que você teve uma lucratividade menor, mas isso passa a ser a exceção e não a regra. Então, quando a gente chama tornar uma empresa lucrativa, significa que o método vai ajudar você, empresário, empresária, a gerar lucros todos os meses. E dinheiro em caixa também, né? Certo. Taderaldo, então, quer dizer que o método olha apenas para a parte financeira da empresa, considerando que a gente está falando, né, de lucro, dinheiro em caixa, tirar a empresa do vermelho, é isso mesmo? Não, ele não olha só para a parte financeira da empresa, não, mas essa é uma coisa interessante também, porque quando a gente fala de lucro, né, fala de dinheiro, fala de caixa, dá a impressão que o método ele vai só na área financeira. Não, ele olha a empresa como um todo. O método tem essas duas características. Ele é muito focado no lucro, né? Não vou repetir o que eu já falei no início, ou vou repetir daqui a pouco, eu repito de novo mesmo, viu? Para deixar claro que a empresa precisa buscar lucro. Mas ele é muito focado ao mesmo tempo no método, mas ao mesmo tempo ele é abrangente, porque ele precisa olhar todas as partes da empresa, sabe? Não dá para olhar só para o financeiro, não é só através do financeiro que você vai tornar uma empresa lucrativa, você precisa olhar a empresa como um todo. Bom, me explica isso melhor, Taderaldo. Significa que se você tiver funcionários que são desqualificados, quer dizer, não são treinados adequadamente, lhe dão muito trabalho, cometem muito erro, são pouco produtivos, podem lhe fazer até perder um cliente. Isso tudo, quando se fala da caixinha lá de pessoas, né, vai lhe fazer ter prejuízo ao invés de ter lucro. Se você tiver funcionários que são o contrário disso, uma equipe ali de primeira linha, tudo muito bem treinado, né? Pessoas que vestem a camisa da sua empresa, que respiram a sua cultura, você, nesse caso, vai ter funcionários que vão tornar a sua empresa mais lucrativa. Percebe que não é uma questão só financeira, eu estou olhando agora para funcionários, aí você tem que olhar para a empresa como um todo e não só para os funcionários. Os clientes que você tem podem ser mais ou menos lucrativos, então ele precisa ter essa abrangência também, e não só a questão financeira. E para completar tudo isso que eu estou falando, né, e mostrar que não é só a parte financeira, o método vai ajudar também o empresário a ter mais tempo na vida pessoal. Né? Então, veja quão abrangente ele é. Me explica um pouco melhor, assim, como assim, tempo na vida pessoal? É porque, voltando ali, né, a história do lucro, quando você tem uma empresa que ela é lucrativa, você tem dinheiro em caixa, né? Você vai próprio, como empresário, ter uma vida mais tranquila, né, Sara? Você tem dinheiro da empresa disponível para fazer ela operar, você vai para casa mais descansado, a cabeça está mais descansada, você não precisa estar apagando incêndio o tempo todo na empresa, porque agora você tem recurso suficiente para contratar pessoas que vão lhe ajudar no dia a dia, você vai poder também ter ações preventivas de investimento na sua empresa, porque dinheiro, né, quando é bem gerenciado, bem administrado,
ele resolve um monte de problemas que a empresa tem. E a falta de dinheiro cria um monte de problemas. Lembrando que dinheiro não é tudo, né? Isso precisa ser muito bem administrado. Então, isso tudo se reflete, no final das contas, a lhe dar mais conforto na vida pessoal, mais dinheiro no bolso, né? Para você estar mais tranquilidade para sua família, mais conforto mesmo. E também vai exigir menos. Você vai, quando ela gera lucro, tem dinheiro em caixa, você vai precisar trabalhar menos. É isso. Vai gerar mais resultado trabalhando menos, né? E isso vai se refletir em tempo na vida pessoal, para você fazer o que você quer na sua vida, né? A empresa não é tudo, tem outras coisas que você quer fazer na sua vida. Todo mundo quer mais tempo, né? Quem não quer? Então, que bom, né? Que isso é tão importante também, né? Quando a gente fala do método. E você poderia explicar, assim, se o método se aplica a qualquer tipo de empresa? Sim, ele funciona para qualquer tipo de empresa, né? Pequenas e médias empresas, né? Não para grandes empresas, mas pequenas e médias empresas de qualquer setor de atuação. Aí não tem uma separação, isso só serve para empresas assim, desse setor, daquele setor, não. Até onde a gente testou o método e viu, ele se aplica a qualquer setor de atuação. Legal, muito bom. E a minha próxima pergunta é também relacionada a isso, né? Assim, entendo que você tem esse conhecimento, mas como é que você tem certeza sobre isso? Você podia explicar para a gente? É porque a gente já testou isso em várias empresas, em vários empresários de setores diversos. Você pode até me ajudar aqui a lembrar, mas são muitos casos, né? E é por isso que a gente sabe, a gente não sabia que isso estava certo no início, para todos os setores, né? Mas ele, até onde a gente aplicou, vamos lá, Sara, vou me ajudar aí, né? A gente aplicou em empresas de tecnologia, empresas de marketing digital, empresas de consultoria, academias de pilates, ateliês, veja como são diferentes as empresas em si, né? E restaurantes, uma loja agora que um aluno mais recente que entrou, que já está tendo resultado, que vende baterias, né? E que mais? Empresas que fabricam salgados e vendem salgados, uma distribuidora de gás e água, assim, sabe? Uma empresa de projetos de esquadria, uma empresa que vende material de construção civil. Bom, o que mais? Tem até um empresário que tem uma empresa que fabrica instrumentos musicais. O que você lembra? Você lembra de mais quem aí? Diga aí. Eu lembro que teve também de paisagismo, né? Que fazia paisagismo, loja de confecção, né? São tantos casos, né, que a gente vai lembrando assim, mas já está mais que provado, né? Então, que funciona para qualquer tipo de empresa, né? Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrei também que tem uma aluna que tem uma autopeças, né? Uma empresa de autopeças. É assim, ele realmente é um Hotel, né? hotel, lembrou bem, hotel. A gente vai ficar falando aqui, vai ficar lembrando o tempo todo de coisas novas, né? E cada vez que entra uma turma nova de alunos para o método, surgem setores diferentes. É muito bacana, muito gratificante isso para a gente, né? E é muito enriquecedor também, né, para o método, assim, né, ter essa diversidade de empresas, né, porque é aí que a gente consegue ver realmente que ele funciona mesmo, né, quando você consegue aplicar para setores tão diferentes, né, que não é como se fosse uma coisa parecida, né, de hotel a construção civil, né, são coisas bem distintas, né, mas é muito, muito legal mesmo. E se a empresa for muito pequena, também funciona? Também funciona. A gente tem casos de alunos que tem um funcionário ou não tem funcionário, né? E funcionou, tem funcionado também. Mas a gente até deixa mais claro para o empresário, né, quando ele se inscreve para o programa, que o ideal é que ele tenha uma empresa um pouco maior, uma empresa, a gente até fala que o método vai funcionar melhor, vai funcionar com maior potencial se a empresa tiver 5 funcionários ou mais. É uma pequena empresa um pouco maior. Mas depois de dizer isso, eu preciso também alertar que, às vezes, Sara, você tem uma empresa menor, mas o empresário ele quer crescer, sabe? Ele tem um pensamento que ele quer tornar um negócio mais lucrativo, ele quer realmente ter um negócio grande.
Então, apesar dele estar pequeno hoje, o método é para ele também. Agora, quando você tem um empresário que ele é muito pequeno, ele já disse para a gente, eu não quero crescer. Não quero, estou bem, estou ganhando o dinheiro que eu estou ganhando hoje, está bom, né? Tá tocando a minha vida, quero continuar assim. Eu digo para ele, o método não é para você. Ajudaria, mas, sabe? Não, então tem que ser um empresário que pense em crescer mesmo e ter um negócio, né, lucrativo de verdade, sabe? Mais uma vez, né? Ele funciona, então, para qualquer tipo de empresário? Não funciona para qualquer tipo de empresário, porque para funcionar, né, a gente está falando de um método, o empresário vai precisar aplicar o método. Se ele aplicar parcialmente o método, se ele pular etapas, sabe? Diz assim, não, esse pedaço aqui do método não é para mim. Para mim não funciona, ele pula aquele pedaço do método e aí não funciona. Então, para funcionar, não, ele precisa aplicar o método, e por isso que muitos empresários às vezes não aplicam o método, e aí não funciona, né? Então, para funcionar, você, empresária, aplica. Por outro lado, né, Sara, vamos deixar isso claro aqui, se você aplicar, as chances de que ele funcione para a sua empresa são muito altas, né? Dificilmente você não vai ter resultado se você aplicar o método conforme está lá. A outra pergunta é, se o método é complicado, né? Se ele dá trabalho para ser implementado na empresa, né? Não, são duas perguntas que você está fazendo, né? São perguntas diferentes, se ele é complicado e se ele dá trabalho. A primeira coisa é que ele não é complicado. Ele é extremamente simples. E por que ele é tão simples? Porque esse método todo foi traduzido do que as grandes empresas fazem. As grandes empresas não são grandes por acaso, mas porque elas aprenderam ao longo do tempo a ter lucro, a crescer o negócio, a se tornar sustentável, e é por isso que elas são grandes, né? Porque elas são mais bonitas do que ninguém. O que é que nós fizemos aqui no Meta? A gente copiou as práticas das grandes empresas e adaptou tudo isso para o pequeno e médio empresário. E quando a gente adaptou, Sara, inclusive a gente escreveu um livro antes, né? Nós tivemos um cuidado muito grande de criar uma linguagem que é extremamente simples. Eu também tenho uma pequena e média empresa e eu falo a mesma linguagem de você, empresário e empresária que está me ouvindo. Então, é muito simples. Agora, vai dar trabalho para implantar? Vai dar trabalho para implantar, né? Quer dizer, qual é a empresa que não dá trabalho? A empresa é, né, um empreendimento que dá trabalho. Se o empresário abre um negócio achando que ele vai ganhar dinheiro trabalhando pouco, né, é um equívoco. Ele vai trabalhar muito, não é trabalhar em excesso, não é fazer com que a empresa dependa de você, não é virar um escravo da empresa, não é nada disso. Não é ficar pagando incêndio, mas você vai ter que, né, trabalhar para poder a empresa crescer. As grandes empresas são assim também, não são? Os grandes empresários dedicam a vida, muitas vezes, para fazer o negócio crescer. Então, vai dar trabalho, mas é extremamente simples. É aquela coisa, né, que a gente gosta de falar, eu gosto muito de falar. Se eu lhe disser assim, você não, né, mas uma pessoa que é gorda, por exemplo, obesa, se eu disser assim para a pessoa, ela sabe o que, tem que fazer para emagrecer. Né? O que, tem que fazer para emagrecer, Sara? Me diga, tem que comer menos, tem que fechar a boca, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Né? Tá, tem que se alimentar de maneira mais saudável, tem também, mas tem que comer menos. Isso é difícil entender isso? Não, né? É muito simples. Agora, quem está gordo vai dar trabalho para emagrecer? Vai dar trabalho, porque dá trabalho fechar a boca, né? É um trabalho danado, você fica querendo assaltar a geladeira o tempo todo. Mas entende a diferença entre simples e como é que diz? E dá trabalho, né? Essa é a diferença de um para outro. Legal, muito bom. E eu queria agora saber sobre a origem do nome, né? Por que que você chama de método gestão 365, né? Por que tem esse nome? Legal, boa pergunta. Tem mais de uma explicação para isso aí. Uma primeira explicação de gestão 365 é que o lucro precisa ser buscado, né? O lucro precisa ser perseguido todos os dias. Por isso que é 365 dias do ano que você tem que todo dia acordar e dizer assim, hoje minha empresa vai ser lucrativa ou não? E o que eu preciso fazer para me tornar minha empresa lucrativa? E o que aconteceu ontem que eu tive menos lucro? E aí você perseguiu o lucro todos os dias. Por isso que ele tem esse nome. Mas também tem esse nome porque 365 é um ângulo, né? É um ângulo completo, né? 360, na verdade, é um ângulo completo ali de abrangência, né? Um círculo.
E o método também tem essa visão de que a gente precisa olhar para todas as partes da empresa. Até respondi isso na pergunta que você me fez. Então, ele também tem esse componente ali de ter um ângulo, né, que olha a empresa como um todo, não deixa nada de fora. Por isso que ele tem esse nome, Método de Gestão 365. E tem o nome método, porque um método é uma metodologia, não é, que tem um passo a passo, uma sequência de atividades que você tem que seguir numa ordem certa para que você tenha uma empresa lucrativa, dinheiro em caixa e tempo na vida pessoal. Todo método tem uma sequência. E o método de gestão 365, ele diz para você, primeira coisa que você tem que fazer, a segunda, a terceira, entende? Uma sequência lógica para que você tenha um negócio lucrativo. E por isso que a gente chama de método. Muito bom, muito bom. E eu queria saber agora por que que usar um método, né, é tão importante, tão significativo para você conseguir, de fato, ter um negócio lucrativo, né? Porque não dá para tocar uma empresa com a intuição apenas. Por melhor que seja a sua intuição, e também não dá para tocar uma empresa com base na experiência que você tem como empresário, por mais experiência que você tenha, né? Isso não é suficiente mais para tocar uma empresa nos dias de hoje. Talvez no passado, até porque não existiam metodologias tão bem testadas e tão consistentes como o método de gestão 365, porque existem outras além do método de gestão 365, né? Que permitem com que você torne sua empresa lucrativa. Não existiam. Então, no passado, os empresários usavam mesmo mais a intuição, os pequenos e médios, né, Sara? Porque os grandes empresários sempre tiveram acesso a treinamentos mais abrangentes, mais caros, né? Mas os pequenos não, e agora eles começam a ter acesso a métodos mais seguros. Então, assim, e também tem muito mais concorrência, está bem mais difícil você tocar uma empresa hoje do que era no passado, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa que você faz, e aí você tem que ser bom naquilo que você faz, e a intuição e a experiência não são mais suficientes. E você tem que usar uma metodologia mesmo para você, não é, fazer a empresa crescer. Vou voltar ao exemplo do gordo, né? No passado existia muito menos tentação para as pessoas comerem, sabe? Tinha muito menos opção. E as pessoas não eram tão gordas quanto são hoje, né? Porque era isso, era o almoço, jantar, não tinha tanta lanchonete, tanta opção como existe hoje. Hoje tem muita tentação mesmo. Para você engordar, né? Comida enlatada, pizza que você pede, chega na sua casa na mesma hora, né? Hambúrguer, tudo aquilo que vai fazer ele engordar. E é por isso que existe uma taxa de obesidade mais alta do que existia no passado, e é por isso que existem métodos hoje para ensinar as pessoas a emagrecer. Eu estou usando esse exemplo para comparar com a empresa, percebe? Em vários setores isso aconteceu. Então, é por isso que, né, o método ele é tão necessário e tão eficaz. Legal, certo. E agora eu quero saber um pouco, né, do processo, da história do método mesmo, né? Por que que você criou o método, né? Como é que começou isso? Uma história longa, mas eu vou encurtar essa nossa conversa, até porque a gente já tem um vídeo gravado, um podcast gravado, que explica, né, com muita clareza, a criação do método. Então, eu não vou me estender muito nisso aqui, mas, assim, o que motivou, eu diria para você que o que me motivou mais a criar esse método foi, primeiro, porque eu aprendi sobre lucratividade na maior parte da minha vida, desde que quando eu era executivo em uma grande empresa de tecnologia, que me obrigava, né, a conhecer muito sobre geração de lucro. E depois, quando eu abri também a minha primeira empresa, eu já sabia tudo aquilo sobre como gerar lucro, sobre como tornar uma empresa mais lucrativa, e eu também usei aquilo para tornar minhas empresas cada vez mais lucrativas, né? Bom, então era natural que, né, eu quisesse, de alguma forma, vamos dizer assim, não sei se era natural, mas isso tive, em algum momento, uma inclinação para que eu começasse a contribuir com a sociedade de empresários, com os empresários, né? Para começar a falar um pouco aquilo tudo que eu tinha aprendido na minha vida sobre como tornar uma empresa lucrativa e fazer com que o empresário tivesse dinheiro em caixa, né? Por que eu deveria guardar todas as informações só para mim, se eu tinha passado por uma série de dificuldades da minha vida? Eu estava vendo que pequenos e médios empresários eles não tinham acesso a métodos para tornar a empresa mais lucrativa, né? Porque esses métodos, até pouco tempo atrás, eles estavam guardados a 7 chaves,
nas grandes empresas, e aí eu resolvi, então, que eu queria quebrar esse padrão, sabe? Eu queria acabar com isso e permitir com que os empresários tivessem acesso aos métodos que eu tive junto às grandes empresas para torná-la mais lucrativa, né? Dito tudo isso aí, eu, num momento da minha história, eu conto isso também, eu quase quebrei na minha primeira empresa que eu abri, apesar de todo esse meu conhecimento sobre gestão, né, e lucratividade, eu quase quebrei, porque eu tinha aprendido a como usar isso nas grandes empresas, e quando eu abri a minha primeira empresa, era uma pequena e média empresa, e eu não achava que o método que eu conhecia para uma grande empresa funcionava numa pequena e média. Você, inclusive, me perguntou sobre isso. E aí não funcionou como eu imaginava, eu quase quebrei. Quase, quase, quase. Sabe, o perigo passou assim, ó, raspando aqui do meu lado, né? Eu, assim, saí do céu para o inferno, né? Eu não devia nada em banco e passei a ter dívidas enormes, porque entrei numa área que dava prejuízo e eu não conseguia ver isso. Então, isso foi mais um motivador. Claro, eu recuperei a empresa, eu saí dessa crise, né? E resolvi, então, que esse era mais um motivo para eu evitar que outros empresários caíssem nessas armadilhas. E aí eu resolvi sistematizar esse método, né? Você me perguntou por quê. Eu resolvi sistematizar isso tudo numa metodologia que ajudaria outros pequenos e médios empresários a tornar a empresa mais lucrativa, evitando que eles passassem pelas dores que eu passei, né? Como é que eu fiz tudo isso? Você vai deixar aqui, né, o podcast que explica como é que exatamente esse método foi criado, né? Sua pergunta foi por quê? Ainda bem. Esse outro podcast, acho que é uma complementação, né? Então é bem legal mesmo que os empresários acessem depois para entender um pouco melhor, né, sobre toda a história, enfim, mas já foi um spoiler bem legal, assim, para a gente, como tudo começou, né, assim, por que tudo começou. E agora eu sempre gosto de falar sobre os benefícios, né? Apesar de você já ter falado um pouco, você poderia resumir para a gente, no geral, assim, quais são os benefícios, né, do método? Vamos lá. Bom, o primeiro benefício é você tornar o seu negócio lucrativo, né? Então, e a gente vê que os alunos, quando chegam aqui no programa de treinamento, no método, a maior parte deles ele não tem a empresa lucrativa. Então, a primeira coisa, o primeiro grande benefício, é tornar a empresa lucrativa. Mas tem outro benefício que acompanha esse, que é diferente, que é fazer a empresa ter dinheiro em caixa. Ah, mas não é a mesma coisa não, Tederaldo? Quer dizer, tornar uma empresa lucrativa não é a mesma coisa que ter dinheiro em caixa? Não, não é. Apesar de parecer que não é, porque às vezes você torna uma empresa lucrativa e você retira todo o lucro da empresa, porque não faz uma boa gestão financeira do seu negócio, e com isso, apesar de você ter uma empresa lucrativa, que é o primeiro benefício do método, você não tem dinheiro em caixa. Mas o método vai lhe ajudar a gerenciar seu dinheiro de maneira que você tenha uma empresa lucrativa e consiga ter dinheiro em caixa também. E quando você tem dinheiro em caixa, você tem todos os benefícios que um empresário pode desfrutar na vida dele, né? Ele tem dinheiro para investir na empresa, ele tem dinheiro para operar a empresa com tranquilidade, vai para casa de noite, bota a cabeça no travesseiro e dorme com mais tranquilidade, porque ele sabe que no outro dia ele vai abrir a empresa e a empresa vai funcionar, sabe? Normalmente, tem dinheiro para operar, né? Então, é um benefício gigante. Também, né, a gente fala isso, o método vai fazer com que o empresário tenha mais tempo na vida pessoal, porque com dinheiro ele vai ter, né, mais recursos para contratar pessoas que vão ajudar ele no dia a dia, ele vai ter mais tempo na vida pessoal para atuar no estratégico da empresa, na administração do negócio, né, para que a empresa cada vez, na aplicação do método, para que ele vá aplicando o método cada vez melhor na empresa. Então, em resumo, né, são esses grandes benefícios. Vai ter uma empresa mais organizada, mais sólida, sabe? Mais estruturada financeiramente, com menos fragilidades, mais bem administrada, né? Tudo isso é muito, muito poderoso, realmente, o método. Os benefícios são gigantes. Muito bom. E agora que a gente já sabe, né, desses benefícios todos, como é que a empresa consegue obter esses benefícios, né? Como implantar um método assim na empresa? Bom, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, o empresário, ele vai ter que aprender o método, né? A gente já deixou claro que o método é simples, ele não vai ter dificuldade para aprender o método, para entender, não vai ter. Eu não tenho visto isso acontecer com frequência,
Pode ser que um ou outro empresário tenha uma dificuldade um pouco maior, mas, assim, na grande maioria não há dificuldade, porque é muito simples. Né? E a gente nem sabia disso quando criou o método inicialmente, muitas vezes a gente se surpreende com o empresário de não entender. E aí eu pergunto para ele, será que você entendeu mesmo? Explica aí. Ele fala que entendeu. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é aprender o método. Segunda coisa, ele vai ter que implantar, né, Sara, o método na empresa, porque de nada adianta ele aprender toda essa metodologia que é bonita, que funciona, que ele sabe que funciona, mas ele não aplica isso na empresa. O que vai adiantar? Nada. Então, a segunda medida é que ele tem que implantar isso no ritmo dele, com as características que a empresa dele tem, né? Mas tem que implantar segundo a sequência de ações que o método diz que tem que fazer. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, que é muito importante isso que eu vou falar, essa terceira, é que ele tem que ir se apropriando dos benefícios que o método começa a gerar para ele. O que é isso, Federal? Isso é o seguinte, quando você começa a aplicar o método, você já começa a ter alguns benefícios financeiros da empresa. Já melhora seu caixa, você começa a ter mais dinheiro do que você tinha antes, você começa a ter funcionários mais bem qualificados, que vão lhe dar mais tempo. Essas coisas começam a acontecer, não é do céu, né? Não cai do céu, não é por acaso. Mas elas começam a acontecer, vou usar essa palavra, naturalmente, quando você aplica o método. E aí o que você faz? Você usa esses ganhos que você está tendo no método e você reverte eles para o próprio método, percebe? Então, se você começa agora a ter uma equipe mais bem preparada e com isso você tem mais tempo, o que você faz? Com o seu tempo, você agiliza a implantação do método. E aí ele vai lhe dar ainda cada vez mais dinheiro e mais tempo. Se agora você teve mais dinheiro, com a aplicação do método, mais caixa, você vai pegar esse caixa e vai também investir na empresa para tornar, percebe? Para tornar ela mais lucrativa. Então, não, agora eu vou pegar o dinheiro que o método está me dando, que, né, o lucro aumentou, e vou agora pegar esse dinheiro e vou viajar, né, que eu nunca viajei, e agora eu vou viajar, vou tirar mais dinheiro da empresa do que eu tirava antes. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas talvez você deva guardar esse momento um pouco mais à frente, para que quando o método esteja mais consolidado na sua empresa. Então, reverta esse investimento para a própria empresa, que os ganhos serão cada vez maiores. Faz sentido? O que você acha? Muito bom. Um ótimo como fazer, né? Mas ainda tem alguma outra coisa que você queria acrescentar aí para deixar ainda mais fácil, né, para o empresário entender isso? Sim, tem outra coisa muito importante quando a gente fala do como, que é o seguinte, a velocidade é uma coisa que importa, né? Mas a velocidade da implantação que você vai dar no método, ela é muito menos importante do que a constância. Então, vamos explicar isso melhor. O mais importante de tudo é que você estabeleça uma rotina e que você vá implantando o método todos os dias, todas as semanas, todos os meses, de forma constante, no seu ritmo, como eu falei, mas de forma constante. O pior de tudo, você não precisa se apressar, não precisa ser rápido. Se for rápido, é melhor, claro, né? Mas o mais importante é você ter uma rotina e uma constância. O pior é você fazer uma coisa assim, sabe? Você é rápido um dia, depois para a implantação do método durante 2 semanas, depois volta. Toderaldo, eu não tive tempo para essa semana, estou fazendo nada do método. Aí você volta daqui a 2 semanas, aí de novo faz as coisas ali meio corridas, apressadas, e para de novo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, no como, seja constante, seja consistente e faça no seu ritmo. E tem algum momento, né, que o empresário devia se preocupar mais com isso? Algum momento mais crítico da empresa, enfim? Quando a empresa começa a crescer, Sara, sem prejuízo de dizer que o método, para quem já pensa em crescer, ele deveria ser buscado até antes de você abrir uma empresa, né? Estou pensando em abrir uma empresa, então já vai lá, pesquisa metodologias que estão no mercado e já aprenda, porque você vai abrir uma empresa já fazendo as coisas mais certas desde o início. Mas o momento mais crítico é quando você está ali naquela curva de crescimento e ali, se você não tiver uma metodologia, até aquele momento você conseguiu tocar o negócio meio que na intuição, na experiência, mas se dali para frente você insistir, você vai ter problema. Então, ali o método ele é imperativo mesmo. Legal, muito bom. Onde é que os empresários, né, mais erram, né? Quando eles tentam implantar um método para tornar a empresa lucrativa, né?
Bom, até já respondi essa pergunta, que é quando ele não é constante e faz as coisas apressadas, continua, esse é o maior erro, né? O maior erro de todos é esse. Certo, legal. A gente já falou aqui, né, de vários casos de empresários, né, quando a gente estava falando dos setores das empresas. E eu queria que você contasse para a gente algum caso de algum empresário que você lembra, né, que mudou a vida nesse sentido, né, que mudou a empresa, que não aplicava o método e quando ele começou a aplicar, né, começou a ver resultados tanto, né, lucrativos como outros resultados. Você podia explicar para a gente, contar um pouco uma história de alguém? A gente tem uma quantidade de histórias grandes a contar nesse sentido, apenas porque, né, quando o empresário chega, a grande maioria deles não usa metodologia nenhuma. Tá? Usa alguma metodologia que ele construiu na própria cabeça dele, mas não uma metodologia testada como essa. E aí, quando ele começa a aplicar, todos eles, né, têm algum nível de resultado. Né? Porque, não diria todos eles, porque a gente não consegue acompanhar 100% dos alunos. Mas os alunos que a gente acompanha, a gente tem uma turma VIP, né? Tem uma turma VIP, e essas turmas VIP a gente pega na mão deles e acompanha de perto. Esses alunos, praticamente todos eles têm resultado com a aplicação do método. Então, eu responderia a sua pergunta dizendo que, assim, né, isso é muito comum de ver. Agora, a gente tem casos mais marcantes. Tem um caso agora de um aluno novo que entrou, que tem um supermercado no Macapá, no Amapá, né? É um caso muito marcante porque ele entrou e em pouco tempo ele teve resultado. Ele teve ali vamos dizer, a velocidade, né, que ele conseguiu ter, que ele conseguiu dar na implantação do método, acreditou na metodologia. Me lembro dele muito cético, viu, no início, muito ali, será que vai, será que não vai? Muito indeciso se ele entrava ou não no programa, sabe, ia e não ia. E quando ele entrou de cabeça e ele revelou para a gente, agora, numa entrevista, você deve lembrar, né, dessa entrevista, que ele cresceu as vendas em, acho que 30%. Isso em pouco tempo, ele entrou tem 2, 3 meses, e que a lucratividade ele aumentou de 10% para 25%. Ora, isso é muito, quando a gente fala de um negócio que... Né? Então, eu disse para ele, você só está no começo de uma trajetória que pode, né, fazer sua empresa crescer. E aí tem várias histórias como essa, né, Sara? De empresários desesperados, ele não estava desesperado, mas de empresários que estavam desesperados e que começam a sorrir, ó, né, a ficar felizes, porque a vida deles mudou. Legal, muito bom. E a gente já começou, né, a falar nesse sentido, assim, né, o que é que muda na vida do empresário? Essa é a minha próxima pergunta. O que é que muda na vida do empresário quando ele começa a implantar um método, né, para fazer a empresa se tornar mais lucrativa, né? Quais são os maiores sentimentos que causam no empresário depois que ele tem um método, né, que tem tantos benefícios assim para a empresa? Muito bom. Tem uma aluna, vou dizer isso contando uma história, que tem uma aluna chamada Mirella, que tem uma empresa que ela instala, né, esquadria de alumínio nas empresas, nas casas das pessoas. E tem uma hora do depoimento, da entrevista que ela está dando para a gente, que ela usa umas palavras assim muito bonitas, que até me emocionaram na ocasião. Ela disse para mim assim, quando eu vi o método, quando eu entendi melhor o método que você estava propondo para a gente, né? E ela foi numa palestra que eu fiz em Recife, e foi lá que ela viu, me ouviu, né? E ela disse assim, quando eu ouvi o que você estava falando, é como se eu estivesse vendo ali uma luz no meu caminho, né? Você foi como uma luz aqui na minha empresa, porque depois ela entrou em um programa de mentoria aqui conosco, né, de treinamento no método. E aí, nesse momento, ela usa essas palavras, são palavras bonitas, né? Você foi como uma luz aqui, ela não sei se ela fala na minha vida, mas na empresa, e que aí eu comecei a ver coisas que eu não percebia antes. Então, o sentimento que eu percebo que os empresários têm é isso. É como se eles estivessem meio que perdidos ali, sabe? Sem saber qual é a direção direito que eles deveriam ir. Estavam indo numa determinada direção, mas não sabiam se aquela direção ia dar no ponto que eles desejavam, e de repente eles começam a ver um caminho, uma luz, pegando aqui o que Mirella falou, e que ilumina mesmo ali a trajetória deles para tornar a empresa mais lucrativa. Então, o sentimento, sim, como é que a gente diz, de iluminação, né? Na vida e na empresa propriamente dita. Muito bacana. Muito bom. Que bom, né? Eu acho que eu sempre fico feliz no final do podcast porque eu lembro, assim, né?
disso, de que a gente está conseguindo ajudar outros empresários, e quando você conta uma história assim, né, é muito legal mesmo, né? E espero que a gente tenha conseguido ajudar os empresários que estão nos assistindo. Queria lembrar também para vocês se inscreverem, deixar seu comentário, deixar o like e compartilhar esse conteúdo com outros empresários para que a gente consiga atingir, né, o maior número de empresários possível. E é isso, Taderaldo. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau!